E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcasts Café com Consciência. Eu sou o Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, e sempre com pessoas e com convidados aqui maravilhosos, com o grande objetivo de você saber cada vez mais sobre muitos temas, aprofundar essa dinâmica. E hoje o tema é muito interessante, esse convidado tem tudo a ver com isso, por isso ele foi estar aqui, né? O Luiz Fernando está aqui o Luiz Fernando está aqui e nós vamos abordar o tema sobre o equilíbrio de família e profissão na vida dos executivos. E aí, Fernando? Eu vou chamar de Luiz, que Fernando vai ser esquisito, né? Temos muitas coisas em comum, inclusive o nome, né? Então aqui eu vou te chamar de Luiz, tá? Tá certo. Fale, Luiz. Bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com você para tocar um tema tão interessante e importante na vida atual, né? Que é o equilíbrio da família e profissão. Eu tenho já uma carreira já de 25 anos no mundo executivo. Passei por alguns momentos aí de reset, né? Eu falo reset da vida, reset mental, né? Que me trouxe cada vez mais, né, esse equilíbrio, que eu gostaria muito de compartilhar com as pessoas que hoje estão nos escutando. Exato, e esse é um tema interessantíssimo, né? Porque as pessoas vivem numa maluquice, né? Então, assim, fica assim, é trabalho ou a minha família? Parece que são duas coisas distintas, assim, e que uma compete com a outra. A gente vê muito isso dentro da própria família, né? Que fica assim, simbolicamente, o pai só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro e não cuida de vocês, filhos, porque eu, a mamãe, estou aqui para cuidar, né? Então fica essa dinâmica maluca, né? Já dá para ver que tem um conflito nesse casal terrível, né? Exato. E está dando um exemplo para os filhos que é assim, trabalho e família são duas coisas horríveis, né? Só que no mundo atual, hoje em dia, homem, mulher, todo mundo trabalhando, ganhando a sua autonomia financeira. E como é que faz esse equilíbrio, né? E quando eu falo do mundo dos executivos, porque aí fica assim, você já imagina que a pessoa vive quase 24 horas aquele lugar maluco. Agora imagina como é que fica essa família, né? Exato. Acho que é nesse ponto que eu acho que é o ponto mais dolorido hoje, e ele permeia toda a camada de pessoas que trabalham em empresas que têm responsabilidades. 25 anos de empresa, eu passei de trabalho, do mercado de trabalho, eu passei por 3 empresas e na penúltima empresa que eu trabalhei, né, eu tive um momento que eu tive que fazer uma ruptura do trabalho e eu fiz um reset, né, que é o reset que eu falo, que eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, caminhei 800 quilômetros e lá eu encontrei muito daquilo que eu tinha perdido nessa carreira profissional, né? E foi um momento muito ímpar para mim, porque eu estava justamente formando uma família, né? Estava com meus filhos muito pequenos. E para mim não estava dando certo mais essa vida executiva, de viagem fora, muito tempo, do qual eu me orgulhava. E eu estava vendo meus pequenos, eu falei assim, Theo com 3 anos, a Isis com 10 meses, e eu estou vendo quanto tempo eu fico com eles. E não é a vida somente dentro da hora que você está trabalhando. É quando você chega em casa, aí você abre um WhatsApp, ou você vai responder um e-mail, você está trabalhando. Aí eu vi que, poxa, que esse tempo do trabalho estava ocupando muito a minha vida pessoal. E nessa jornada que eu fiz, é uma jornada que começa externa, né, que é um caminho, mas ela trouxe uma jornada interna dentro de mim. Onde, aqui para mim, são os passos, né, que eu já deixo como dica. Primeiro, o autoconhecimento, para você ter o equilíbrio. Depois a autogestão das suas emoções. Para depois você ter gestão dentro da empresa. Primeiro começa dentro de você, né? Quem é você, o que você faz, quais são as suas funções no mundo e como é que você vai se conectar com esse mundo externo fora. Aí, com a profissão, por exemplo. Você falou algo interessante. Aliás, você escreveu um livro sobre isso, né? Qual é o nome do livro? O livro chama O Caminho da Mudança. O Caminho da Mudança. Que justamente ele traça um executivo que estava indo para um caminho que não era um caminho saudável, né, de ruptura mesmo. E quando eu falo ruptura, é ruptura com você, na sua essência, né? E daí a importância de você ter seus valores. Eu estava rompendo com isso em busca de um projeto que, no fundo, não era meu. Era um projeto que era uma imaginação ou uma... nem que eu posso dizer, uma projeção do que eu trazia da minha história familiar. Era um projeto parental. Projeto parental, pronto. Projeto parental. Era um projeto parental. E quando você identifica isso, você fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu fiz o caminho e esses 800 quilômetros me trouxeram um encontro com a minha essência. Aí veio um projeto pessoal. E aí falo que eu encontrei
no seguinte, porque eu saí de lá, Fernando, com o pódio dos meus valores. O que é o pódio dos meus valores? Quais são os 3 valores que são inegociáveis e mais importantes para mim? Deus, eu, minha família e meus amigos. Trabalho vem em quarto. Olha. Aí eu pergunto, quem é o pódio do seu... Qual é o seu pódio dos valores hoje? Se você não tiver o pódio dos seus valores, como é que você vai encontrar seu equilíbrio? Exato. E às vezes as pessoas entram numa mecânica de empresa que é muito maluca. Eles começam... Primeiro, deixa eu falar assim. Ele continua sendo executivo. Isso, porque senão fica assim, exato, então ele agora parou, agora está vendendo sanduíche na praia. Não, não. Ele continua como executivo, só que um profissional mais saudável, mais equilibrado. Exato. E olha só que interessante. Obrigado por ter lembrado desse ponto, porque quando eu voltei do caminho, eu voltei muito certo na minha vida que eu não queria seguir aquele modelo que eu executava. E é um modelo, gente, que permeia 99% das empresas, né? Onde as pessoas estão na máscara, porque quanto mais eu viajo, elas se orgulham em dizer o volume de trabalho que eu sou capaz de fazer. Né? E se perder tudo isso, tem vergonha. Vergonha, exato. Só não tem vergonha de ver que a família está um caos e a vida dele está um caos. Os filhos estão um caos, a família, relacionamento sendo rompido e um monte de questões pessoais. Casamentos indo embora, filhos entrando em mundo louco aí, até de psicose, de drogas, filhos perdidos, doentes, famílias doentes, relacionamentos doentes. Mas a pessoa se envergonha de não ter esse emprego maravilhoso. Exato. Mas quando olha para dentro dela, a coisa está complicada. Está complicada, dentro da casa deles. Então, quando eu voltei, eu falei assim, eu estabeleci o pódio dos valores. Os meus valores pessoais são esses, são inegociáveis. E aí eu comecei num trabalho de consultoria, que eu falei assim, gente, vamos voltar para o mercado. E na primeira empresa que eu fazia um projeto, eu fui convidado para voltar a trabalhar. Né? E só que é uma empresa que estava em São Paulo, e eu falei assim, não, peraí. Saí em São Paulo, gostei da empresa, os valores foram os mesmos em termos de ética, de condução. E eu conversei, obviamente, de novo, com a minha esposa, Tânia, minha esposa amada. Eu falei assim, e aí, vamos? Porque começa assim, não adianta ser uma coisa boa para mim se eu vou destruir ou prejudicar a minha família. Então, eu conversei com a minha esposa, podemos ir? O que você acha? Qual que é a sua opinião? E num bate-papo, né, a gente encontrou, ela falou assim, eu acho que você deve ir. Mas eu falei assim, tá bom, eu vou, mas... Né? Bem a condicional. Eu tenho que manter os meus valores no pódio. Aí o que eu fiz? Negociei com a empresa de trabalhar em 2019, 3 dias de trabalho presencial e 2 dias de home office. Pronto. Mas é interessante, você falou, relacionamento é importante. Né? A decisão não era só sua. Não. Porque você tinha uma família. Exato. Tinha não, tem. Tem uma família? Você tem a família e você tem que ver o que é melhor para você, para a família também. Então a família fez parte dessa decisão. Então você inclui a família nesse lugar. Quando vai para a empresa, você também tem a segurança de quem você é e o que você vai fazer. E a empresa olha e fala, vale a pena, você é um profissional que vale a pena. Então, vamos negociar, vamos fazer isso? Exato. Vamos. E aí consegue achar um meio termo, né? Equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser bom para a empresa, será bom para você, será bom para a família. E aí você está colocando as funções em equilíbrio e ordem. Exato. E nas prioridades corretas, que é individual de cada um. Mas se fosse um outro pensamento, não, se eu fizer assim, eu não arrumo emprego. Exato. Se eu não for desse jeito, se eu não me moldar aquilo que eu era, eu não vou achar nenhum mercado aqui fora. Se você não achasse nenhum mercado que não teria, e tem, né? Mas teria outras opções. Por exemplo, se você vai fazer uma consultoria, você vai começar a trabalhar, por exemplo, com a capacidade que você tem, eu já sei dos cursos, é óbvio, né? Que você já fez vários cursos comigo também, conheço profundamente a sua capacidade. Você poderia trabalhar tranquilamente, como pode também, até inclusive, né? Você já faz isso de uma forma não tão profissional, por enquanto. Mas é algo assim, de fazer o quê? Fazer treinamentos, fazer atendimentos dessas pessoas que estão se quebrando por aí. Você conhece muito bem, porque você já andou nesses lugares aí, né? Porque as pessoas, ela não têm... Eu tô resumindo uma linguagem mais simples, o pódio, porque se ela coloca o trabalho acima de tudo, o trabalho é minha vida, gente, se o trabalho é tudo na minha vida, família, ele, todo o restante é nada. Se um é tudo, o outro é nada. É simples, só que as pessoas se orgulham de dizer, não, trabalho é tudo para mim, não, trabalho não pode ser tudo. As pessoas se orgulham de cada coisa, Mas né? maluca, né?
Eu lá atrás eu mergulhava em umas coisas, eu já tenho vergonha de falar que eu Eu diria para você que eu né? também, eu passei por esse caminho. Eu falo assim, que eu calcei, eu vesti essa roupa, né? A gente veste essa roupa e sai caminhando. E acha bonito, né? Bonito, eu falar, e aí você senta numa roda de amigos, aí só falam do quê? Uma coisa que é engraçado. Quando você chega assim, conversa das pessoas, as pessoas só falam daquilo que fez. E nunca daquilo que são. Aí eu falo assim, não tem, hoje, para mim, não tenho mais conexão. Porque falar o que eu fiz, não, porque lá eu viajei, fui da onde, conquistei isso, conquistei aquilo. Hoje, quando eu chego numa roda de executivos na empresa que eu trabalho, a gente fala assim, não, como é que você está? Né? Eu tive uma grata surpresa na empresa que eu trabalho, né, que quando o próprio CEO global da empresa veio visitar, ele perguntou, como é que a sua família, sua esposa está nos 3 dias que você se ausenta de casa? Aí eu olhei e falei assim, nossa. E aí eu vi que eu realmente é uma empresa humana, né? Porque não foi da boca para fora. Você percebe claramente no coração da pessoa que eles sabem, né, que se o seu humano não estiver bem, o profissional não vai estar. Infelizmente, o pessoal está olhando a função, mas não vê o indivíduo. Né? E o pior, o próprio indivíduo que está lá, ele se arrebenta para ficar exercendo uma função. Ele pega a energia de vida dele e põe naquela função. E acha que é daquele jeito. Você está falando isso, eu estou lembrando também. Mas é muito semelhante. Então, por exemplo, eu venho da medicina. É interessante que ele também vem na medicina, só que medicina veterinária, né? Então, mas é engraçado, na veterinária ele acabou indo para um caminho de pessoas. Mas eu vou até colocar algo assim, sem tentar perder o rumo que eu estava colocando aqui, porque tem muita gente, quando jovens, né, fala assim, mas qual é a decisão que eu vou tomar para ser o profissional? Como se achasse que aquela decisão vai ser o resto da minha vida, eu vou fazer aquilo, né? Falei, gente, você está entrando numa dimensão profissional. Então, por exemplo, você entrou nessa dimensão profissional através da medicina veterinária, eu entrei através da medicina, depois mais para parte da cirurgia, mas assim, de repente você está numa dimensão do mundo profissional. E lá nesse mundo, nós vamos achar outros ciclos, tanto é que você, de lá, você foi passando vários ciclos, hoje você está no mundo executivo de grandes empresas e, ao mesmo tempo, trabalhando com dinâmicas sistêmicas, trabalhando em si mesmo, trabalhando com o outro, levando esses valores para dentro da empresa e com um sucesso maravilhoso, quebrando um monte de paradigmas, né? E ajudando uma série de pessoas que vivem nesse universo a se encontrarem. Então, só para colocar assim, ficar, mas que profissão eu vou ter? Sinceramente, é um degrau, né? Depois, a hora que você vai avançando nos degraus, aí estava falando do empresário. Eu falei, gente, eu também era a mesma coisa, também ficava orgulhoso, né? De falar assim, dei um plantão de 72 horas seguidas, e depois do plantão já fui para um outro, aí eu atendia no consultório, de lá já ia para o hospital. Gente, eu estava me arrebentando, eu estava adoecendo. Aliás, não estava, eu adoeci muito, muito. Então, eu estou lá cuidando da doença do outro e eu adoecendo. Salvando o outro, mas e ali matando. Achando que a minha vida era, vou abrir mão da minha vida para cuidar da vida do outro. Porque o outro é mais importante, porque eu sou capaz de curar e tirar você, tirar a doença de você. Quando eu percebi, eu estava mais doente que os doentes que eu estava atendendo. É isso. Eu estava acabando com a minha vida, estava me matando. E achando, porque todo mundo fazia isso, né? Tem que dar plantão, depois do plantão médico, você atende, você trabalha aqui no ambulatório, você vai para o seu consultório, a outra noite você está de plantão de novo, final de semana de plantão. Cadê eu? Cadê minha família? Cadê meus valores? Então, quando fala tem um executivo, mas não é só isso, não. Como também não é só executivo e o cirurgião. Não, qualquer mundo profissional. Qualquer profissão. É muito fácil você se esconder atrás dessa justificativa que o trabalho toma 100%, 120% do seu tempo. Mas você sabe que é lá que você vai ganhar o dinheiro, né? O dinheiro tá lá. Vai muito. E essa é a retórica que vendem para a gente, até dentro da faculdade, às vezes eu vou fazer algumas palestras, eu comento sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá e saem com um pacotinho, é um jovem, né? Ele sai da faculdade, quem que ele vai ver? Ele vai ver o professor como referência. Aí o professor vai estar lá falando a visão dele,
Né? Então, a faculdade que me formei, muitas vezes eu ia fazer palestra chamando os jovens assim, olhe para você, qual que é a sua capacidade individual. Você não precisa seguir aquilo que o outro está fazendo. Aquilo é um modelo, mas não é o modelo. Exatamente. É diferente. E as pessoas colocam isso, né, como ritmo de vida, né, como se o sucesso fosse isso. Ou trabalhar em excesso, gerar muito resultado. Sim, isso faz parte. Agora, em equilíbrio, de forma saudável, porque essa é a outra área da sua vida. Né? Seja casado ou seja solteiro, mas mesmo solteiro um dia vai ter família, tem um relacionamento. Se ele não se relacionar, como é que ele vai casar? Né? Também, se ficar, nem família vai nem ter. Família você já vai matou ter. A família. Fernando, já matou o campo da família, energia. Exato, que pasme, muita gente se identifica, se vê tanto nesse modelo, obviamente que é um modelo de fuga, né? Que vai chegar lá com 40 anos, às vezes está sem casar, ou casado sem filhos, né? Ou com 45 anos já pensando no segundo ou terceiro casamento, porque não estava vivendo o matrimônio, né? Não estava tendo espaço para ver o matrimônio, tudo escondido, e eu falo escondido, aí eu falo mesmo, porque as pessoas, talvez alguém, esse cara é louco, e talvez alguém que esteja me ouvindo um dia vai falar assim, se eu tivesse ouvido isso, eu com os 25 anos, larga a mão, o negócio é, quanto mais eu fizer, você não está entendendo. Você não está entendendo. Olha, gente, é o seguinte, tudo tem a fase. Você está numa fase de acumulação, beleza. Você vai até um limite, mas tem que ter o outro lado. Tem que ter o lado social, tem que ter o lado familiar, tem que ter o lado de relacionamento, senão lá na frente você vai pagar um preço. Muitas pessoas pagam esse preço, só que aí o tempo você não recupera mais. Interessante, tem uma coisa que se chama propósito de vida. Isso. Que as pessoas quando colocam, por exemplo, meu trabalho é meu propósito de vida. E aí coloca, não é só o trabalho, então tem alguns propósitos de vida muito esquisitos, né? Mas é o propósito de vida dessa pessoa. E é interessante o que eu pego de pessoas que já chegaram até nesse sucesso lá em cima, e aí o vazio continua, porque estão buscando preencher um vazio que não preencha. Aí vira um workaholic, vira um maluco por aí, vem psicose, surtos psicóticos, né? Porque aí começa a detonar. Aí começa a entrar no alcoolismo, vícios de droga. Eu já peguei vários empresários que de repente começaram tanto no alcoolismo, depois começa nas drogas, porque parece que tem que dar uma sensação de bem-estar. Aí vai buscar o bem-estar aonde? Na droga, nas doenças, às vezes, por incrível que pareça, né? Porque as doenças vão aparecer, porque a doença vai fazer ele olhar para ele mesmo, né? Mas aí fica tomando remédio para aliviar a dor, mas continua lá, a dor está apertando. Todas essas dinâmicas que vão acontecendo, vai por quê? Porque tem um excesso de algo e falta de algo, então falta um equilíbrio, e as né? Polaridades, quando vai para um lado, né? Vai muito para um lado, vai faltar do outro, e o ser humano, ele é íntegro, aí vem a questão de plenitude, né? Ser pleno. O que é plenitude? É você ser aquilo que você tem que ser em cada área da sua vida. Você falou uma questão aí sobre alcoolismo, me lembrou um caso. Era um executivo de uma empresa grande, né? E o sonho dele era ir para fora do país. E um dia, até eu tentei contratá-lo, na verdade, né? E aí ele falou assim, não, Luiz, eu tenho meu plano, é subir, eu vou para a Europa, trabalhar na filial, lá, se não me engano, da Irlanda, né? E, bom, beleza, foi. 3 anos depois, eu perguntei por ele, conversando com um amigo, ele falou assim, rapaz, tá difícil lá. Mas por quê? Ele foi, mas a esposa odiou, não se adaptou. Aí nasceu o filho, ele não conseguia ficar perto do filho. Conclusão, no final, você falou sobre álcool, aí o pessoal falou assim, tá preocupante porque às vezes que ele sai do trabalho, ao invés de ir para casa, vai para o boteco tomar. E tem muito disso. Nem boteco, na verdade, tá na Irlanda, ele está indo para tomar nos pubs, né? Nos pubs irlandeses que são muito... Mas não vai para casa. E aí o que faz? Você toma uma decisão individual, pensando só naquilo que você quer, não considerou muito o que está a esposa ou a família, se seria bom, né? Você pode acabar com a sua vida. E aí a questão é o seguinte, as pessoas acham que as empresas são perenes, as empresas não são perenes. A empresa não é. Determinado momento você vai sair. Nem o próprio trabalho. Você ser um profissional é uma coisa, você ter uma profissão é outra coisa. É ter uma profissão, isso aqui fora. A questão é você ser um profissional aqui. Então é o ser e o ter, de novo, né? Seja um profissional. E você falou outra coisa que é extremamente interessante, né? Sobre a característica que as pessoas levam, né? E você falou assim, workaholic. Todo mundo fala, eu sou workaholic, enche a boca. Gente, para e pensa, vamos refletir. É bom?
trabalhar 13, 14 horas por dia, porque eu trabalho, porque eu vivo, trabalho. Aí um dia, numa entrevista de trabalho, eu conversei com uma pessoa e falei assim, me conta um valor, uma característica sua positiva. Ele falou assim, eu sou perfeccionista. Aí eu falei assim, então agora me conta uma positiva, porque isso aqui não é positivo. Perfeccionismo não é positivo. Não é. As pessoas acreditam, não, eu sou perfeccionista. Por que perfeccionismo não é? Até para o pessoal entender. Buscar excelência é uma coisa, trabalhar na busca da excelência é outra. Agora, quando você fala que você é perfeccionista, você tem dificuldade de lidar com o erro seu. Você tem que ser 100% certo. Nossa. Aí eu pergunto, quando erra, como que você reage? Aí a segunda pergunta, e quando o outro erra, como você reage? Porque você é perfeccionista. Se você é perfeccionista. Você vai cobrar uma perfeição. Exato. E quem diz que o mundo é perfeito? E quem diz que o ser humano é perfeito? O ser humano é perfeito. E a gente aprende com os erros. Exato. Agora, não é assim, não errei. Você repetir os erros aí é burrice, já é outra história. Mas você vai aprender exatamente com os erros. E você aprende com coisas assim, eu sou perfeccionista. Então você vive naquele lugar, porque, sei lá, uma gaiolinha. Porque se você for por uma outra dimensão, outro campo, ali você não conhece. Não conhece. Então você vai ter que aprender coisas novas. Mas para eu ser perfeito, eu vou ficar só nesse lugar. Porque isso aqui é uma segurança, né? No fundo, é uma busca de uma segurança, só que não vai crescer nunca. Não desenvolve. Só os incompletos e imperfeitos crescem. A gente na empresa a gente tem uma frase que eu gosto muito. Aqui são permitidos erros inéditos. Erros inéditos, exato. Ficar repetindo, não, né, pai? Erros inéditos, porque a pessoa errar faz parte de um processo. Agora, quando você tem pessoas, e a gente lida com isso toda hora, né? Você fala assim, quando você lida com uma pessoa que erra e a forma como ela reage ao erro dela, né, já demonstra qual o caminho que você tem que lidar na liderança para conduzir isso. E, de novo, para você fazer isso, Fernando, você tem que ter o seu autoconhecimento, você tem que ter sua autogestão para você gerir outras pessoas, né, ou gerir processo, ou gerir uma empresa. E aí, quando você tem esse equilíbrio dentro de você tem dentro da empresa, mas ele vem da onde? Dentro da sua família, dentro do que você é, da sua individualidade. Porque se você respeita os seus valores internos, você também respeita o valor da empresa. Da empresa. Porque assim, não é assim, aquilo é mais importante do que eu, mas eu também não sou mais importante que isso. A questão é a relação que eu vou estabelecer. Exato. Se eu consigo estabelecer uma relação saudável com a dinâmica profissional aqui fora, se essa relação for saudável, os dois se beneficiam. Isso acontece num casamento, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Temos individualidade. Eu tenho meu jeito de funcionar, tem a empresa. Mas a empresa tem que me aceitar do jeito que eu sou, da forma como eu sou. Gente, isso é coisa de criança, pá. Pelo amor de Deus, né? Somos adultos, né? Senão vai casar, não. Minha mulher tem que me aceitar do jeito que eu sou, me amar do jeito que eu sou. Eu vou ficar cada vez pior para ver se ela me ama do jeito que eu sou. Gente, você está destruindo o relacionamento. Então tem uma dinâmica adulta, né, que é interessante. Para você, eu sou adulto, eu sei o que eu preciso fazer, sei os meus limites. É aquela história, eu posso amar profundamente uma mulher. Amar é uma coisa, conviver é outra. Porque de repente ela tem algumas características que eu não consigo conviver com isso. Não dá para casar. Mas eu amo essa pessoa. Você pode amar um monte de pessoas. Mas conviver, você tem condições, sim. Conviver é condicional. É condicional. Não tem jeito. E aí eu falo o seguinte, né, para essa moçada nova que está surgindo, quem tem hoje, até tem os termos, uns Faria Limers, né, que são as pessoas do mercado executivo que vão, que faz. Aí depois descasam. Não estou falando deles, não, falando de todos os níveis, né? Por quê? Teve esse tempo do relacionamento, conseguiu ter um tempo de qualidade com a pessoa que você se relaciona, né? Seja ela sua esposa, seja ela os seus filhos, seja seus amigos, porque as pessoas se escondem atrás do ter, né, do fazer, e esquecem do ser. Elas estão se escondendo. E aí, gente, famílias hoje estão sendo destruídas. Isso que é o mais dolorido. Eu recordo de uma situação que estava acontecendo, e, gente, eu estou falando aqui de pessoas de nível de executivos, e não somente executivos de empresas, mas de pessoas que têm... Não, tem gente que tem umas fantasias de executivos, né? Que são deuses, são seres humanos iguaizinhos a nós. Exato. Com problemas, com conflitos. É uma forma diferente de lidar com tudo isso. Mas são seres humanos exatamente iguais a todos nós. Mesmo. E estão vivendo, padecendo hoje com problemas dentro de casa, porque se dedicam tanto a somente uma área da vida, né, que a outra área, que é a mais importante para mim, que é que vai ficar com você pro resto da sua vida. Você não tem, eu não caso
As pessoas não casam para separar, elas casam para permanecer. Se elas não cultivam esse relacionamento... Não souber lidar com isso, vai acabar. Vai acabar. É óbvio. Só que eles esquecem que tudo que você faz no trabalho são fases. Você está numa fase, muda de fase, muda de fase. Aí tudo é fase. Agora a família que você constrói é para sempre. Você se une uma pessoa não para separar, mas para ficar com ela, para aprender. Que também tem fases, né? Que também tem fases. Se você não tiver esse equilíbrio, provavelmente, né, vai ter uma ruptura nesse lado. Né? E é mais fácil para as pessoas hoje justificarem, né? Por conta do meu trabalho. Porque a empresa me mandava, eu viajava muito. Porque eu não posso ter filhos porque meu trabalho, eu trabalho demais. Peraí, gente. Vamos refletir sobre essas fases. Tudo que é demais, para mim já fica assim. Já começa esquisito. Tá excesso. Se está em excesso, tem algum lugar que está de menos. De menos. E cadê o tal do equilíbrio? Isso, exato. E você falou uma coisa interessante, né? Que é assim, são fases. Nós temos fases diferentes. Tem a fase que eu era um bebê, tem a fase que eu era uma criança, um menino, um pré-adolescente, adolescente, um jovem, depois começa a virar adulto, aí casa, tem um casamento, daqui a pouco vem filhos, vem netos, vem a profissão. Cada hora nós estamos colocando novos elementos e as nossas relações vão se ampliando. E para poder ampliar essas relações tem que ter uma sabedoria, porque cada relacionamento necessita de uma dinâmica diferente. Por exemplo, eu não vou para a empresa como se eu fosse para um encontro com a minha mulher. É completamente diferente. Ali tem uma função que eu vou exercer, a função do profissional. Isso. Quando eu vou com a minha esposa, eu estou na função de marido dela. Não sou irmão, nem pai, nem mãe, eu sou marido. Se eu vou para o meu filho, ou para os meus filhos, vamos ver, se eles são crianças, são pequenos, eu estou sendo um pai adulto com filhos crianças. Agora, se meus filhos são adultos, a relação já mudou tudo. Eu sou adulto, eles são adultos. Eu sou pai, eles são filhos, sim, mas são todos adultos. É completamente diferente a relação. Então, essa dinâmica tem um recurso que eu uso muito dentro do trabalho, que é a roda das funções. Uhum. E na roda das funções, então, geralmente eu pego lá um círculo, como se fosse uma pizza, né? Pegar aquele gráfico pizza, né? E coloco assim, quantos % de energia você coloca nessas 5 funções básicas? Dá para dividir por várias outras, mas sim, as básicas. Você em relação à família de origem, como filho, irmão, sei lá, relação com pai, mãe, irmãos, família de origem. Quantos % de energia de vida você coloca lá? Quantos % você coloca na função marido ou esposa, né? Quantos % você coloca na função de pai ou mãe? Quantos % você coloca na profissão? E quantos % você coloca para você? Você mesmo. Para você. E aí é interessante que cada coisa, cada dia, só isso aqui, se você vê a divisão dessa proporção, você já começa a ver que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Exato. Tem algo errado, porque essa divisão, ela vai mudar conforme, claro, se eu sou criança, a minha família de origem, é claro que é praticamente tudo, né? Profissão, essas coisas, não tem nada, casamento. Mas conforme vai avançando e evoluindo, essas proporções precisam mudar. Mas tem que tomar cuidado para não arrancar demais de um, para colocar em excesso o outro, porque aí, com certeza, você vai ter uma dinâmica doentia. E você que vem da medicina veterinária, eu venho da medicina humana, que no fundo os conceitos são os mesmos, assim, tudo que está em excesso e tudo que está em falta vai ser dinâmica doentia. Ou por hiper, alguma coisa, ou hipo, alguma coisa. Excesso e falta é caminho doentio. E nesse ponto que você fala das funções, o que a gente observa mais, no mercado como um todo, seja ele qual for, né? A gente fala dentro de empresa ou fora, é justamente esse desequilíbrio que acontece, muito voltado ao profissional, né? Eu vou fazer isso, sempre pensando no futuro dos filhos, que eu tenho que trabalhar, acumular, e deixa de ter aquilo que é mais importante para os filhos. Teus filhos até 10 anos de idade, não importa aquilo que você ganha, não, ele quer só você perto. E é importantíssimo, eu falo você, uma esposa, ou marido ou mulher que trabalham, ele precisa do olhar, ele precisa da sua referência, dos limites. Precisa da qualidade, não da quantidade. O pessoal acha que é quantidade. Quantas horas eu vou passar?
Você pode passar 10 horas com o filho aqui, mas a cabeça no serviço, lá. A cabeça não sei aonde que tem que... E aí você não eu falo, lá, hoje você chega com a tecnologia, você chega... As pessoas chegam em casa, né? E aí tem, eu falo que é o veneno o veneno hoje, né? Ou a droga do momento, para mim, é o celular. Porque as pessoas chegam, vão almoçar, vão jantar. Para mim, o momento de jantar, almoçar com os filhos, tomar café, é momento de intimidade. Você conversa, você se alimenta. As pessoas já abrem o celular, colocam do lado e está conversando. Não, restaurante você vai. Você vai. O homem está lá no celular, a mulher no celular, os filhos nos outros celulares, de vez em quando chega a comida lá e cada um come, daqui a pouco paga. E aí, o que eles estão fazendo aqui? Tá, eu não entendi nada. E aí a família não se forma, não tem o que nós chamamos da intimidade, né? Você tem que ter intimidade, não tem espaço para isso. E aí depois, quando os filhos crescem, que não tem um contato saudável com os pais, ou os relacionamentos depois que tenha sido um menininho vazio, né? Porque saiu os filhos, acabou a função pai e mãe, como é que vai ficar? Né? Aí vai ficar um olhar para a cara do outro e falar assim, eu não tive intimidade com essa pessoa, eu não tenho intimidade. Né? E eu vejo muito isso acontecer com alguns amigos meus que estão nessa fase agora, assim, cara, você tem que se reinventar. Né? E me lembrou uma situação de uma pessoa que eu conversei há muito tempo atrás, eu acho que não é à toa que eu estou nesse caminho, sabe? Porque sem brincadeira, eu conversei com uma pessoa 25 anos atrás, ela me contou essa história, porque na minha cabeça eu estava querendo trabalhar, meus planos de vida... sair na minha posição onde eu estava social, crescer, enfim. E ela falou assim, olha, o meu pai tinha uma vida executiva, né? Meu pai trabalhava muito, viajava demais, voltava, né? E ficava muito ausente. Você falou sobre qualidade, né? Quando ele voltava para casa, eu rezava para ele ir embora. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Ele só brigava com a minha mãe. Então, ele chegava em casa e brigava com a minha mãe, então eu queria que ele fosse embora. Né? E aí, depois eu conversei um pouco mais com ela, mas obviamente era um casal que não tinha um relacionamento saudável, então, o trabalho no caos. Mas aí se pergunta para essa pessoa, né, hoje, né, como que ela está, o que referência que ela teve de casamento, referência que ela teve de formação de família, é essa que ela viu. E aí por quê? Porque ali, naquele momento, havia um desequilíbrio. O desequilíbrio nasceu dentro de casa, obviamente, dentro deles, né? Mas que foi levado, entre aspas, ao excesso do profissional que justificava eu trabalhar muito e voltar para casa e brigava por conta de coisa. Então, enfim, aquilo que você falou é só para corroborar a necessidade aí do balanceamento das Tem um doentio no sistema familiar, tem um doentio na relação do casal. Isso. Não sei o que é o ovo, o que é a galinha, mas sei que tudo aquilo lá faz parte de uma grande dinâmica doentia. E geralmente quando eu trabalho assim, vem o pessoal com essas dúvidas, né? Trabalho ou família? Simbolicamente, a mãe representa a família, pai representa trabalho, simbolicamente. E quando tem esse conflito, você vai ver muito frequentemente essa história. É assim, é a família ou o trabalho? É estar aqui junto ou ir lá fora? Como se trabalho não fosse amor, né? Porque é interessante, é um amor da distância, porque quando você trabalha, você está fazendo isso por amor à família. Para dar condições melhores para a família, para dar condições até de subsistência para a família existir, né? Então essa dinâmica, no fundo, é amor à família. E quando a criança fica, tá vendo? O outro tá longe porque não me ama, quem tá perto é que me ama. Nossa. Então vira, trabalho é uma coisa que é contrária ao amor. Isso. Não, trabalho é amor. E aí precisa existir esse equilíbrio. Então esse caso que você falou é bem simbólico, assim. Quando existe uma dinâmica do interno com o externo, interno é a função materna, externo é a função paterna. E quando eu falo mãe, pai, estou falando de função. E função é assim, se eu sou adulto, eu sei fazer função materna e paterna, porque eu tive pai e mãe. Isso. Eu sei fazer as coração, duas. tá dentro do coração. Eu faço aquilo que é necessário ao filho. Se ele precisa de uma função materna, eu faço a função materna. Se ele precisa da função paterna, eu faço, independente se eu sou homem ou mulher. Não é o pai e a mãe, parece uma coisa maluca, né? Mas, e se fosse maluco assim, aí se morre um, então morreu, não tem pai ou não tem mãe. Gente, se der um problema sério, de repente uma fatalidade, de você falta na sua família por algum problema, você adoeceu, você morreu, gente, a sua esposa tem condições de fazer função materna e paterna. Exato. E vice-versa, se acontecer alguma coisa, isso dá segurança para a criança. Fala, gente, eu tenho dois, se faltar um, o outro está aqui. É como ter dois faróis no carro. Para que tem dois faróis?
Porque se você está numa estrada escura, queimar um, você tem um farol. Porque se só tem um, queimou, é uma insegurança, é um medo danado. E quando fica essa divisão dessa história, parece uma coisa contraditória, né? Não é a mesma moeda. Um lado é família, o outro lado é trabalho, e no fundo são tudo a mesma coisa. E aí fica, eu vou trabalhar, pegar um exemplo que você colocou, eu vou trabalhar para o futuro dos meus filhos. Quando eu trabalho para facilitar a vida dos meus filhos, a mensagem subliminar é: vocês são fracos, incapazes, vocês não são capazes de avançar para a vida nem conquistar nada. Porque eu estou vendo meus filhos eternos, crianças que eu é que tenho que produzir para eles conquistarem as coisas. Quando eu, no meu modelo de ser, eu mostro o modelo, ensino-os a ir para a vida e trabalhar e conquistar a sua autonomia financeira, aí eu estou ensinando meus filhos a serem adultos. E aí eles vão ter um prazer de ir para o mundo adulto. Quando tem... Eu recebi uma vez uma cliente que me marcou muito, né? Tem várias histórias parecidas, não, né? Mas sem dúvida. É um tema muito comum. É uma queixa. Aí vem uma médica. Eu estava fazendo uma especialização, estágio aqui em Ribeirão Preto, numa área específica lá. E aí ela veio para terapia, aí comecei a perguntar as dinâmicas, quais as relações que ela tinha, então, relação com o trabalho, com família, para entender as dinâmicas dela. Aí assim, você casou? Não. Você vai ter filho? Pelo amor de Deus, Fernando, o que é isso, ter filho? Entendeu? Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Porque quando fala assim, ter filho, a questão não tem nada a ver com filho. A questão é se tornar pai e mãe. Exato. Não tem nada a ver com filho. É eu me tornar pai e mãe. Aí fui vendo, falei, mas espera aí, há quanto tempo você se formou? Me formei faz 10 anos. E você está fazendo essa especialização aqui? Mas nesse período, o que é que você fez? De lá para cá? Você trabalhou? Você tá fazendo... Não! Eu fui para a França fazer isso, isso, aquilo. Aí eu fui lá para os Estados Unidos fazer não sei o que lá. Aí eu fui para não sei aonde. Eu falei, isso aí chama CEP, Síndrome do Estudante Profissional. Só estuda, não faz mais nada. Não, mas até agora você não trabalhou, não tem consultório, não tem... Não. Mas e quando terminar esse aqui? Então, mas já estou vendo, tem na Espanha, e cada área era uma área que não tinha nada a ver com a outra. Era uma coisa assim, era dor crônica aqui, era problema nutricional lá, era doenças não sei do que, Gente, uma coisa não batia com a outra. Aí eu perguntei, mas quem é que banca, né? A pergunta óbvia, né? Papai e mamãe. Papai e mãe, né? Mas seus pais fazem o quê? Eles são donos de um hospital. Lá no norte do país. Mas você está fazendo tudo isso para voltar para lá? Você está louco, Fernanda? Eu voltar para lá? Isso eu não quero, por isso que eu estou lá. Aí ficava assim, mas que raio de propósito de vida essa pessoa tem, né? Porque é sempre fazendo isso. Mas eles estão bancando você até hoje? Quando meu pai enrosca, eu vou lá com a minha mãe, eu sei como é que funciona, depois eu vou lá, se a minha mãe enroscar, eu vou com meu pai. Sempre consigo, sempre dá certo. Eu falei, mas você vai passar a vida fazendo isso? Você não pretende ter filhos? Aí ela falou uma coisa que me marcou. A cara que ela olhou para mim, o quê? Você tá louco, Fernando? Eu ficar sustentando vagabundo? Usou isso. Eu falei, peraí, não entendi. Você sustentar vagabundo? Por quê? Porque o modelo de pai e mãe vou ficar dando tudo que meus filhos precisam. Pergunta se ela quer se tornar pai e mãe. De forma eu não, vai ter alguém. Eu prefiro mamar na teta e fazer tudo que eu quero do que ter que cuidar do outro. Porque esse modelo é horrível. Aí fica lá os dois trabalhando que nem um louco, estamos oferecendo o melhor para o filho. E aí eu falo assim, mas então você é uma vagabunda? Fala, e deu uma gargalhada, eu sou. E ria. Eu falo assim, mas como é que você olha para os seus pais assim? Se eles querem ser babacas, problema deles. Olha isso. Se eles querem ser babacas. E o pior, não foi só ela. Vários outros usando termos diferentes. Mas esse termo, se eles são babacas, é problema deles. E aí esses pais acham que estão fazendo uma coisa maravilhosa para os filhos, e a visão que o filho tem é completamente diferente. Vai virar o filho eterno, e esse pai, essa mãe vai cuidar deles para sempre. E eu falei, mas é a hora que seus pais morrerem. Como assim morrer? Nunca pensei nisso. Porque
cabeça de adulto ou de criança, né? Porque por ela, os pais vão cuidar dela, ela vai ficar fazendo turismo em tudo quanto é lugar, fingindo que está estudando alguma coisa e não vai para lugar nenhum. Agora imagina quando esses pais morrerem, ela vai voltar lá para assumir o hospital? Claro que não, o hospital vai afundar, vai afundar. E é engraçado, né, como que as neuroses, né, essas loucuras, né, as pessoas não percebem isso, né? Ou seja, os próprios pais que eu estou vendo, porque como você falou a dinâmica do farol, né, de ter o pai e a mãe como seus faróis, ou a família, né, a família e a profissão também junto, a mesma são dois coisa, faróis são que duas coisas importantes. Mostra onde você está chegando. Né, as pessoas, como duas pernas, né? Que assim, ora a família, ora a profissão, mas tudo isso está integrado. Tem integrado, por isso que você anda, porque você está em equilíbrio. Né? Autonomia mais financeira. Isso que acontece. E é justamente isso que a gente olha para as dinâmicas que tem de famílias hoje, né? Até próximas, ou famílias que são de pessoas que trabalham com a gente. Quanto mais saudável, quando se pergunta como são os seus filhos, você falou assim, você quer ter filhos, né? Como são os seus filhos? E pela resposta que essas pessoas dão, como são os filhos, ou o que significa, entre aspas, os filhos para eles, você vê a dinâmica que eles têm com o trabalho também. É a mesma coisa. Aí você vê, se eu ensino meu filho que trabalho é algo bom, e porque assim, o pessoal às vezes fala assim, Fernando, você é um workaholic. Eu falei, eu me sinto mais um work lover, que eu amo o que eu faço, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu não cuidar da minha vida pessoal, eu vou adoecer, porque eu me amo também. Então veja, eu amo tudo que eu faço. Eu amo tudo que eu faço, mas eu sei que tudo tem limite e eu preciso de tudo isso. É como assim, é ter uma estrutura, ter os alicerces, as colunas, senão desaba. Ficar num pilar só, somente não o prédio cai, não dá. Eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que ter esse cuidado e mais. Eu ensino meus filhos a fazer algo que eles amam, a se tornarem profissionais. A amar a profissão, que é o vínculo com a vida. É onde eu vou ter a minha autonomia financeira. Eu sou adulto, eu sou dono da minha vida, eu não preciso que ninguém me pague as coisas porque eu tenho. Se eu precisar, eu vou lá e trabalho mais. Eu vou ver o meu limite. Para que eu vou acumular esse monte de coisas? Às vezes o pessoal fica assim, eu preciso... Uma vez eu vi um dos bilionários da vida e falou assim, não, você tem que pensar assim, que é a mente bilionária. A mente bilionária, né? Então assim, sempre põe um zero a mais, né? Isso. Eu falei, mas quando vai acabar esse 0, 0, 0? Então, se você tem 10 mil, por que não 100 mil? 100 mil, por que não 1 milhão? E 1 milhão, por que não 10? Isso não tem fim. Gente, eu olhei aquilo, eu falei, então ele está sempre conquistando algo. A minha sensação, como médico e trabalhando em psicossomática, olhando para aquilo em sistema, eu falei, gente, isso aqui é a filosofia do obeso mórbido, né? Porque, nunca é suficiente. Está comendo, aí ele vai ter uma quantidade enorme de dinheiro e de bens, que no fundo é uma obesidade mórbida, que isso não é saudável, não é um fluxo natural, é acumular. Tem uma fase que eu falo, no começo você vai acumulando, quando de repente você chega e fala, para que eu preciso isso? Porque quando você morrer, não vai caber nada no caixão dessa história toda. O que você está levando, né? É interessante essa história, porque a vida vai passando, a nossa energia vai diminuindo, a nossa capacidade diminui, mas nós valorizamos a experiência de vida, aquilo que nós conquistamos aqui dentro. Essa que eu falo que é a questão das fases, né? Então é normal, quando você falou da roda das funções, é normal que em determinada fase uma tenha mais. Uma predominando a outra. A questão é que as pessoas seguem um padrão rígido e falam assim, é sempre assim. E não é sempre assim. Não é. Está assim. Naquela fase. Naquela fase está assim. Na próxima vai ser outra. E você tem que se adaptar e olhar com sabedoria para a fase que você está. Para você se adaptar ao seu modo de ser, o seu jeito, a sua vida profissional a essa, por exemplo. Eu não posso ter uma vida profissional de solteiro, onde podia viajar muito, ficar longe quando tenho filhos pequenos. Eu tenho que adaptar. É diferente. É diferente. A não ser que os seus valores sejam totalmente invertidos. Por isso que eu volto na questão dos seus valores. E seus valores têm a ver com o seu autoconhecimento e é individual de cada um. Eu falo assim, de novo, é individual. Você vê pessoas hoje que estão adoecendo porque estão vendo o projeto do outro. Também. Estão vendo o projeto, aí fala assim... Ou estão preenchendo o vazio de outros. Vazio de outro, ou então eu estou sendo aquele filho que meu pai e minha mãe sonharam. Mas o que é isso? Então, o que é mais importante? Eu mesmo? Isso. Ou ser o filho que o meu pai e minha mãe quer que eu seja? Ou ser o marido que a minha mulher quer que eu seja? Ou ser o pai que meu filho quer que eu seja? Gente, quem é que está determinando minha vida? E como você define... Eu estava conversando com alguns amigos assim, como é que você
lida com a profissão que seu filho vai escolher. Porque se ele está vendo você sendo isso, ele vai seguir. Ou você treina o seu filho a ele encontrar o que ele gosta de fazer, o que sente de prazer, porque se você faz o que gosta e sente prazer, você nunca vai precisar trabalhar. Que interessante, né? Se você faz alguma coisa que você falou, se você faz alguma coisa com prazer que você gosta, se você encontrar isso, você não precisa trabalhar. Aliás, tudo que você faz é um prazer. É um prazer. O trabalho é um prazer. Exato. É interessante que o pessoal associa trabalho é uma obrigação. O trabalho... Profissão. Gente, de onde você tirou isso? Por isso que de volta fala assim, o equilíbrio da família, quando você se torna pai, se torna mãe, tem que ter esse olhar para o filho e aí ele vai buscar referência em você. Então, se você está sendo, tô trabalhando a vida inteira, workaholic, eu vejo... Aí ele fala, aí trabalhar é isso, ó. E eu vejo muito assim com... Como é que pode? Exato, com filhos e médicos, né? Que os médicos, trabalho. Tem alguns amigos que são assim. Os filhos, não, eu quero fazer medicina, eu quero ser meu pai. E acha aquilo. É um lado saudável. Não estou dizendo que não deva seguir a profissão do pai ou da mãe. Não, mas é o como, é o né? Como você interpreta isso. Como você vai interpretar. Então, assim, que referência. É prazeroso. Fica assim, nossa, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro para você comer, filho. Nossa, que peso, hein? Eu trabalho porque eu adoro. Papai, por que você precisa? Por que você vai para o trabalho? Porque eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E fazendo isso, eu ainda ganho dinheiro para poder proporcionar coisas boas. Eu amo o que eu faço. Veja, é completamente diferente. Não, eu tenho que trabalhar. Sabe, eu não estou com você, filho, porque o trabalho não permite. Gente, eu amo trabalhar, eu amo estar com você, eu amo estar com a minha mulher e amo estar sozinho comigo mesmo também. Amo estar com os amigos, amo estar com familiares, mas tudo tem o seu lugar. É assim... A vida não é só o trabalho, a vida não é só a família, a vida não é só filhos, a vida não é só pai e mãe. Gente, a vida não é só isso. A vida é tudo isso. E eu vou administrar cada dinâmica dessas. Se eu tenho prazer em todas elas, a minha vida é uma vida de prazeres. De plenitude. E eu ensino o quê, meus filhos? Exato, qual a referência? Porque as pessoas confundem de novo, né? Eu quero ter uma vida próspera. O que é próspero para você? O que é o conceito de prosperidade? Prosperidade é uma questão que é só financeira? Porque prosperidade for só financeira, né, é só ter muito dinheiro que você dá feliz em todas as áreas da vida. E a vida não é isso, é bem o que você está comentando. Então as pessoas falam, não, mas eu quero ser próspero. Você tem que ser próspero na sua vida profissional, né? Pode ganhar o dinheiro, mas se você não for próspero na sua vida de relacionamento, na sua vida familiar com os seus filhos, você é incompleto, você não tem plenitude. A tal plenitude que todo mundo busca. Né? Eu quero ser pleno, eu quero ser pleno. O pleno é a conta bancária. Dinheiro é excelente. Dinheiro é uma energia de vida. Quando você olha para dinheiro, é interessante, né? O dinheiro é uma energia de vida, é uma energia de conexão com o mundo aqui fora. Eu coloco a minha energia e o mundo aqui fora me dá a energia. A energia é assim, vindo como dinheiro, mas é uma energia que precisa fluir, não é acumular que nem a obesidade mórbida. E da mesma forma, dependendo como eu olho, eu dou um significado para ele. Dinheiro é que nem leite da minha mãe. Se não tiver leite, eu morro de fome, eu tenho que mamar. Dinheiro eu preciso acumular bastante, que senão um dia vai ficar... Eu estou vivendo num mundo de fantasias e às vezes até realidades que eu vivi no passado, mas não é. Dinheiro não é isso. A profissão não é essa maluquice, essa obrigação que me destrói, me arrebenta, me afasta da família. A profissão faz parte da família, como a família faz parte da profissão. É uma interação interessante. Tem a identidade da família e da profissão. E tem a relação entre elas. Como que nós vamos colocar isso aqui? E do mesmo jeito, dinheiro em excesso é uma doença. Dinheiro em falta é uma doença. O que está em excesso é uma energia que não circula. Está parada, é água parada. O que está acontecendo ali? Você tem um monte de passivo que não é ativo. Então é uma coisa louca, que é uma falsa segurança. Geralmente, quando eu tenho isso em excesso, é que eu estou com medo da falta. Então eu estou acumulando, mas eu ainda vivo o medo da falta. Quer dizer, nunca é o suficiente, está sempre no fundo é vazio. É vazio. Então, quando dentro dessa dinâmica, a gente está falando muito dessa dinâmica de família e profissão, que no fundo, são duas dimensões importantes. Eu coloco sempre como um caminhar, né? Ora estou na profissão, no mundo lá fora, ora estou na família, mas as duas coisas fazem parte de mim, fazem parte da dinâmica natural. E para poder ensinar os filhos a amar o que fazem. Né? Mas aqui nós estamos encerrando, infelizmente. Aqui, nossa, rápido, hein? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas conversando aqui.
Mas eu vou pedir para você, Luiz Fernando, uma dica, tem um monte de dicas, mas uma dica aqui que você pode passar para quem está nos ouvindo agora. Olha, a dica que eu trago para a turma, que estiver nos ouvindo, é o seguinte. Primeiro, eu criei um termo, né, que é o pódio dos valores, mas estabelecer bem claramente para você quais são os seus valores que são inegociáveis. Né? Que estão em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Né? Esse é o pódio. Os 3 que estão no pódio, eles são inegociáveis. E a segunda dica é você trabalhar em 3 passos. Para você encontrar equilíbrio família e profissão, trabalhe sempre em 3 passos. Primeiro, o autoconhecimento. Conheça a si mesmo. Aí depois a autogestão, que depois quando você se conhece, você consegue gerir as suas emoções, seus sentimentos, entender como é que funciona, e aí sim você vai para a gestão, né, da sua profissão. Que aí você consegue esse equilíbrio. Esse é um caminho que eu dou como dica das pessoas. Excelente. Eu vou dar uma dica aqui, como eu falei, a roda das funções. Faça você aí. Onde você coloca nessas 5 grandes áreas aqui a energia da sua vida. E faça uma reflexão profunda. Isso aqui está saudável? O que precisa mudar? E o que você tira e onde você coloca? Você com a família de origem, você como marido ou esposa, você como pai, mãe, você como profissional e você consigo mesmo. Geralmente, quando eu faço isso, eu comigo mesmo, ninguém põe valor, é impressionante, não sobra nada. Exato. Gente, é essencial, porque a primeira coisa, assim, eu me amo. Depois eu compartilho amor com outras pessoas. Exatamente. E parece feio eu me amar, né? Porque parece que é egoísmo. Não, isso é amor próprio. E eu só consigo amar os outros a partir do momento que eu me amo. Eu só consigo amar a minha profissão porque eu me amo. Eu faço coisas positivas e saudáveis para mim. Então, e a maioria coloca o amor próprio lá pequeno, como algo assim, até feio, né? É impressionante. E começa a pesquisar, ver, analise tudo isso aqui. O que é que falta na sua vida? O que está em excesso, o que falta, como é que você busca esse equilíbrio, tá? Então, essa reflexão é para o dia todo, é para a vida toda. E para encerrar aqui, que estamos no final, eu lembro de uma frase muito legal do Tony Robbins, que ele fala assim, sucesso sem felicidade é fracasso. Exatamente Não isso. faz sentido isso. Então, sucesso sem felicidade é fracasso. Vou deixar essa frase aqui para você levar para a sua vida e começar a refletir sobre tudo isso. Fernando, gratidão por ter você aqui. Foi uma delícia esse bate-papo aqui. Com certeza você vai aproveitar e aproveitou e vai refletir muito sobre vários temas que nós colocamos aqui, porque o grande objetivo aqui é ampliar a consciência, ter uma vida muito mais saudável, vida saudável para você, na sua família, na sua profissão, na sua vida, ok? Gostou do episódio? Taca aí 5 estrelas. Gostou? Quer compartilhar? Acha que esse conteúdo vai ajudar outra pessoa a ter uma visão melhor da vida e ter um caminho mais saudável? Compartilha. E eu espero você nos próximos episódios. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, assista, que com certeza você vai ampliar e muito a consciência e vai enriquecer o seu ser, né? Enriquecer o seu ser. E aí, quanto mais você está rico dentro de você, isso aqui reverbera no mundo à sua volta. Um grande abraço, eu te vejo lá no próximo episódio. Tchau!